Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a declaração de união estável, o registro de uma união estável, uma certidão de união estável, um documento que comprove a união estável. Existem benefícios de realizar esse documento durante o relacionamento e eu vou falar um pouco sobre isso também. A declaração, o documento de união estável, ele é bastante realizado para algumas finalidades, como, por exemplo, ser utilizado para incluir um dos cônjuges como dependente do outro em um plano de saúde empresarial. Por exemplo, o marido tem um plano de saúde da empresa e é possível incluir a companheira, o cônjuge. Então, é realizado uma declaração de união estável, porque eles não possuem a certidão de casamento. Então, nessa declaração, há a informação de que os dois vivem em união estável a partir de determinado dia, mês e ano e, assim, possuem o intuito de constituição de família, com exclusividade, fidelidade e com responsabilidade de um para com o outro. Esse documento, em regra, é assinado pelos dois com testemunhas, levado em um cartório reconhecido firme e é apresentado na empresa. Ele também é muito utilizado para a finalidade de abertura de conta conjunta em uma instituição financeira, para a realização de financiamento, para a compra de imóvel e também é utilizado para a finalidade de ser dependente em declaração de imposto de renda. É um documento que formaliza um relacionamento que existe e não há nada de equivocado, de errado em fazer isso. É até importante porque vai ajudar com que os dois participem de situações da vida em comum de um casal que decidiu viver em família. Então, quando existe a declaração de união estável, você tem a formalização do relacionamento. É uma característica comum entre as pessoas que vivem em união estável não ter qualquer registro formal do relacionamento da união estável, o que é diferente de quando são casados formalmente, em que há certidão de casamento. Então, se é feita essa declaração de união estável, existe a formalização de que a união estável ela é algo existente entre os dois. E aí entra o benefício, a vantagem quando você tem esse documento. Se algum dia, infelizmente, o relacionamento acabar, e existem muitas circunstâncias, situações que podem fazer isso acontecer, quando há a declaração de união estável, existem benefícios. E o principal benefício que existe é fazer com que aquele que precisa comprovar a existência da união para que possa exercer os seus direitos não tenha que fazer uma pesquisa gigantesca, recorrer a uma variedade de documentos, a tentar fazer várias formas de comprovação. Um único documento já é necessário para comprovar a união estável, que é a declaração, que vai mostrar o início do relacionamento e não vai mostrar o fim, mas o fim é a partir do momento em que você informa essa data de fim e, se for a justiça, o pedido de dissolução da união estável. Então, você tem uma situação, um documento que já facilita bastante o exercício de direito. Porque primeiro é necessário declarar a existência da união para depois discutir a questão patrimonial que ocorre em uma união estável. Então, qual é o grande benefício? Não ter que buscar por diversas formas comprovar o início até o fim do relacionamento. E que formas são essas? Eu vou falar porque são formas possíveis, mas dá mais trabalho. Mas para aquele que vive em união estável, não importa se é mais fácil ou mais difícil, o que importa é comprovar. Por quê? Não é possível apagar aquilo que existiu durante anos. Então tem muitas formas de comprovação. Vou te dar alguns exemplos. Você tem que recorrer à sua memória e tentar lembrar do que vocês fizeram lá no início do relacionamento. Existiram fotos, passeios que foram feitos, vocês registraram fotos em filme com aquelas fotografias impressas.
fizeram viagens juntos, compraram algo juntos lá naquele período, guardaram algum comprovante, alguma carta, vocês trocaram e-mails, realizaram muitas fotos já com celulares, meio digital, postaram em Facebook, em Instagram. Tudo isso é uma forma de provar a união estável, né? O momento em que vocês iniciaram relacionamentos, momentos variados que estiveram juntos, fizeram coisas juntos. Então, as fotografias ajudam muito. Fotografias de variados ambientes, com amigos, sozinhos. O que você tiver de lembrança que ajuda a demonstrar que vocês viviam um relacionamento de casal vai ser importante. Além disso, as contas em comum. Então, vocês passaram a residir numa casa, se é casa própria, as contas estavam no nome dos dois ou só de um, demonstrar que existiam essas contas. Então, pegar contas lá do passado que mostram que elas chegavam em um endereço que os dois viviam, se existia um contrato de locação, mostrar que ele foi feito, se está no nome apenas de um, mostrar que você já vivia com ele naquela época, pagou alguma vez, transferiu algum dinheiro para pagar algo da locação, também vai comprovar. Recebidos de compras na internet, outras aquisições que foram feitas, que você tem comprovação de participação, pagamento de escola, se tiveram filhos, a certidão de nascimento dos filhos já ajuda também a comprovar. Existe uma variedade de formas de comprovação. Declaração de imposto de renda, se você era dependente, se o seu cônjuge bancava todas as despesas e você recebia algum valor dele, a demonstração disso também. O que importa, eu gostaria que você compreendesse, é que para a justiça, se não existiu uma declaração durante o relacionamento de que havia a união estável, a justiça precisa primeiro reconhecer que o seu relacionamento ele existiu. Você sabe que existiu, mas um juiz não sabe, então vai ser necessário demonstrar isso para ele. E existem variadas formas de fazer isso. Nós podemos também utilizar testemunhas, gente que conheceu vocês, que conhece, que sabe que vocês são casal. Essas pessoas vão poder contribuir também. Então, existe uma variedade de provas, mas elas são mais trabalhosas. Você já percebeu que se existisse a declaração de união estável durante o relacionamento seria mais fácil? Ah, mas o meu cônjuge não quer fazer isso. Como assim? Vocês, ao fazerem isso, não estão fazendo pensando no fim do relacionamento. Ainda que para todas as pessoas que vivem um relacionamento isso seja uma possibilidade. Não queremos isso, não desejamos, e quando nos relacionamos com alguém, nós não iniciamos um relacionamento pensando nisso, e nem deveríamos mesmo pensar nisso, porque nós temos o desejo, o esforço e a energia de fazer dar certo, e é isso que queremos. Mas a declaração é algo que protege esse relacionamento e que declara algo que de fato existe, não é nenhuma mentira. Então, se ele for resistente, você deve conversar com ele de que essa resistência é um equívoco, porque pode ser necessário para algumas finalidades, como eu mencionei, fazerem negócios, para que os dois participem das responsabilidades, se houver inclusão do nome de um e do outro em plano de saúde ou na própria declaração de renda, essa declaração de união estável ela já está pronta. Então, perceba que realizar essa declaração é algo importante para formalizar a existência desse relacionamento. E se, infelizmente, ele acabar, você vai ter mais facilidade para exigir os direitos que decorrem desse relacionamento. Na união estável, é aplicável o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que todo o patrimônio que foi construído, adquirido por vocês durante o tempo de relacionamento deve ser dividido meio a meio. Mas como eu disse, para a justiça, primeiro é necessário mostrar que existiu o relacionamento, declarar a união estável para depois poder exigir os direitos. É possível fazer no mesmo processo o reconhecimento da união, o fim dela e também a partilha dos bens. O que eu quero dizer é que
Você não tem como pensar em questão patrimonial sem antes se preocupar em provar a existência da união. Mulher bem informada, mãe bem informada é mãe segura. Se você ficou com alguma dúvida sobre como formalizar, como declarar a união estável, mande a sua pergunta nos comentários, faça a sua pergunta, eu vou ter o prazer de te responder. Mãe e mulher bem informadas são mulheres e mães seguras. Até a próxima.